Como que foi essa questão? Você estava dando aula à noite com o filho, casou, e eu acho muito interessante isso, porque o nosso mercado ele é recheado, eu falo, é recheado de mulheres, e mulheres fortes, né, guerreiras, porque a mulher, ela tem várias atividades. A mulher é mãe, ela é a esposa, ela é a empresária, né? Quem trabalha com estética é empresária, é a que faz o marketing muitas vezes, é a que pensa para vender. Então, assim, a mulher que é profissional de estética, lógico, a mulher no geral ela é muito forte. Mas falando do nosso mercado, que é saúde estética, é uma mulher muito forte. Eu vejo vários stories de alunas, de outras professoras também, estão na clínica, aí sai da clínica, vai para casa, está fazendo janta, tem o filho que tem que dar atenção, tem o relacionamento, né, de casal, tem o passeio, tem a viagem, tem a família. Então, as mulheres, elas têm um dom de carregar tudo isso de uma forma harmônica. Lógico que de vez em quando Dá uns. fica nervosa, não tem Dá jeito, um. né? É. Eu acho que é a situação, né? Diante de uma situação, você tem duas opções. Ou você encara Sim, e leva isso no peito, entendeu? sim. Ou você se vitimiza, se acovarda e não sai daquilo e vive aquilo e se conforma, né? Isso acontece quando a gente se depara a a gente pode chamar um ponto de inflexão, né? Quando você se depara com uma dificuldade, como a gente estava comentando em off ali sobre a pandemia. Quando chegou um fato que você não tinha como fugir. Ou você vai pra cima, arregaça as mangas e desponta, ou você vai murchar, vai jogar a toalha. Não, deixa pra lá, vou mudar de profissão, vou atrás de um emprego CLT e etc. Isso. Quantas e quantas clínicas não fecharam, né? Mas por quê? Porque quem estava por trás, a empresária, o empresário que estava por trás, talvez não estava preparado, às vezes, Psicologicamente. psicologicamente, emocionalmente, para fazer o negócio continuar, né? É. Porque antes de falir um negócio, o dono tá falido. E às vezes não é falido só financeiro, é falido Psicologicamente. Emocionalmente, psicologicamente. exatamente. É que assim, olha, durante esses 25 anos, muita coisa, né? Uma vida, Com né? certeza. Uma vida. Tem gente que nem nasceu ainda e tem, né? Então, assim, uma vida de altos e baixos. Então, ou você tem uma. Claro que tem hora que a gente cai, que a gente fica chateado, que chora, que. Mas, amanhecer o dia, você tem que tomar seu banho, pôr a sua melhor roupa, o seu salto, o seu bom salto, entendeu? Fazer a sua escova no cabelo e é isso, é enfrentar. Não, Porque em casa não vai resolver, né? não vai ninguém bater lá na porta, ó, toma aqui, É, né, paga a sua conta e tá aqui uma etc. clínica para você atender, com todas as despesas pagas. Não Não existe, né, existe Marcos? isso, né? E você falou uma coisa muito interessante, que é a de chegar, acordar, né, tomar o seu banho, colocar a sua melhor roupa, o seu melhor salto. A gente vê, né, você também com certeza está muito antenada nisso. Tem muitas profissionais de estética, muitas mulheres no geral, que não sei se falta um empoderamento, se falta uma confiança, às vezes tem alguma coisa que está faltando ali que não deixa a mulher se arrumar, se empoderar, falar, se sentir mesmo como mulher, de fato, ser dona do seu próprio nariz, né? Isso. E a gente vê isso muito nas clínicas de estética, por exemplo, a cliente para fechar um tratamento, ela depende do marido, né? Ah, eu vou falar com meu marido. Tudo bem, você vai falar, mas a mulher que ela é decidida, ela vai comunicar ao marido, ela não vai pedir, olha, eu posso fazer o tratamento, porque aí tem muito marido que ele vai lá e não deixa, né? Não deixa. Então, isso é um problema bem sério que eu passei, né? E consegui superar, né? Passei, mas assim, eu passei durante um tempo, né? Que eu tive realmente. São pessoas que, da sua própria família, né? Que te impedem de ser quem você é. É verdade. Então, você, por respeito, por crenças, né? De você tem que manter aquela família, porque você é a mãe, porque os seus filhos, né? Então, às vezes até, Sociedade. né? Então, a mulher é muito apontada, porque ela pode ser correta o tempo inteiro, mas a culpa é sempre dela. Se deu certo, é
é nossa, tudo bem, Uhum. nós demos certo. Exato. Se der errado, a culpa é sua, né? É seu filho, não é Aham. assim? É a sua Verdade. casa, né? Então, e isso é uma coisa que hoje se fala muito, mas na minha época também não se falava. Então, a gente achava normal que o homem mandasse na casa, que o Sim, homem ele brigava, que ele falava alto, que ele batia na mesa, que ele quebrava. Então era normal, sim. né? Então não podia separar. E ainda mais eu que ainda fui contra, né? Família e tal, para casar e não sei o Aham. quê. Mas tudo bem. O fardo, às vezes, é até pior, né? Eu falei, Por agora, lado pra tomar e a decisão. pessoa que é orgulhosa, né? Porque mexe também com o ego, né? Claro, com Eu falei, não, certeza. eu não vou dar o braço a torcer, então agora eu vou levar isso aí até o fim. Mas tudo bem, deu certo, né? Nessa negócio de estudar, trabalhar, né? Nem sempre as coisas são ruins, né? Sim, São ruins, são boas, e a gente tem que passar pelos ruins como passa pelas boas, porque tudo claro. vai passar, né? É uma coisa que os antigos, os mais velhos falam, e hoje eu sou mais velha, eu posso falar. Tudo passa, É tudo passa. verdade. Então não adianta ficar desesperada, é ter aquela fé em você, fé em Deus, não sei qual que é a sua crença, mas né, em Oxalá, né, Sim, no que você tem fé, sim. para você se apegar naquilo e ter a cabeça forte para saber que o que você está fazendo é correto, porque eu acho que quando a gente age com amor, sabe, com caráter, quando Sim. você é uma pessoa correta, as coisas boas vêm. É aquela questão da missão que eu falei que eu não sabia que eu tava. Depois que eu fiz coach, que eu fui me cuidar, né, do meu psicológico e tal, que eu tava travada, e eu entendi que a minha missão é essa. E quando você percebeu que você estava travada, o que que tava, como que você se reconheceu? Esse travamento, vamos dizer assim, estava impactando na tua vida profissional, por exemplo? Em tudo. É, é assim, a gente meio que olha só para um lado para não ver o resto. Então eu era muito próspera na minha vida profissional, porque eu só trabalhava, eu só estudava. Eu só faço isso até hoje, porque eu vivo isso. Qualquer lugar que eu tô lendo, que eu vejo, aí eu vejo um livro, eu vou, né, Aham, qualquer situação, eu vejo um artigo, eu posso estar na praia tomando sol, eu leio, entendeu? aham. Então, assim, eu vivo, respiro isso. Mas a minha vida pessoal era Desandou, péssima. né? Péssima. Era péssima, mas para mim eu estava conformada, para mim estava tudo bem. Eu Aham, já tinha feito uma estratégia para lidar. Eu sou a mulher das estratégias. Tinha feito umas estratégias para lidar com isso sem me machucar. aham. Entendeu? Então eu convivia bem comigo com isso e tudo bem. E assim, como você perguntou, a questão de trabalhar, estudar e tudo, deu tudo certo. Os filhos sobreviveram, né? Tão A bem. profissional tá tudo bem, entendeu? O casamento durou 25 anos, mas durou bastante, tá vendo? Então Ô, deu 25. certo também durante esses 25 anos. Sim, Mas antes, né, uns 3 anos antes aí com uns 23 anos mais ou menos de casada, aí eu tinha problemas com a minha equipe, certo. porque eu comecei a crescer muito, né? E eu tinha muitos funcionários, e aí eu tinha aqueles. Comecei. Na verdade, eu montei uma clínica com 4 aparelhos, entendeu? E eu só comprei outros aparelhos depois de um ano de clínica, que eu já tinha Certo. 12 funcionários. Então, eu fiz tratamento com os mais simples, porque eu extraí aqui o melhor daquilo, Legal. né? Isso é interessante você falar, porque tem muita gente que acha que para montar uma clínica, só vou montar uma clínica se for para ter um aparelho de X mil Não, reais. não adianta, porque você tem que saber trabalhar com o de X mil e o Sim, de só 1.000, é verdade. né? Eu comprei um carbox usado, uma lipocavitação, uma radiofrequência e a manta. Dá para entregar resultado pra caramba, não dá, Eu Márcia? fazia todos os tipos de tratamento. Sim, Se você pegar lá no começo, né, lá do meu Facebook, do Instagram, os resultados são muito próximos do que são hoje com aparelhos caríssimos, entendeu? sim, Porque o importante não é o valor do aparelho, é você saber mexer no aparelho, saber extrair dele, parametrizar, você adaptar, usar o aparelho certo na hora certa, identificar, avaliar bem o seu cliente para saber exatamente o que ele tem, né? Porque senão você vai estar simplesmente passando o aparelho, ligar lá no automático, que hoje vem até com a programação, né? sim, modo pronto lá, gordura localizada.
É que Tá. na minha época não vinha. Não tinha, né? Eu tinha que saber. Hoje com a digitalização já tem até, acho que aplicativo, É. aparelho com aplicativo e etc, Então, né? aí você passa lá, né, de qualquer jeito, aí ele dá um efeito em 35 sessões, Sim, né? E isso pra mim não bastava, eu tinha que dar o meu efeito em toda a sessão eu tinha que ver efeito, sim. né? Então eu vou buscando isso. E assim, eu fui buscar esse coach porque eu tinha problema com a minha equipe, que eu tava muito nervosa, porque quebrava aparelho, quebrava as coisas e não sei o quê, e não dava resultado, e eu tava entrando muito em atrito. Eu falei, não, o problema é comigo, porque não é possível, você manda embora, pega outra, né? E os problemas vão se repetindo. E aí eu falei, não, eu que tenho que me capacitar, né? Sim. Porque eu sou uma boa profissional, mas não sou uma boa gestora, né? Com a minha. E quando eu estava trabalhando na clínica de outras pessoas, porque eu fui gestora em outras clínicas, rede de franquia, eu Aham. não tinha esse problema, mas quando foi na minha, A responsabilidade pesa, né? pesou, exato. Então eu fiz um tratamento, né? Fiz um coach pessoal, fiz o coach empresarial. Até hoje eu tenho, né, o meu treinador, Faz faço acompanhamento. acompanhamento, psicólogo e tudo, porque eu fui entender o que estava, né? Entender as minhas falhas. Sim. Evoluir como pessoa. Eu acho muito importante. Teve acho que entre 2016 a 2018, mais ou menos, teve um boom de coachings, né? Teve. E o brasileiro, ele acaba querendo, vamos dizer, igual a época do marketing multinível, todo mundo foi pro marketing multinível. E aqui no Brasil não foi diferente. Quando chegou os coachings, né? Eu acredito que tem muitos coaches maravilhosos. As ferramentas são interessantíssimas e que dão resultados. E aí teve muita gente que entrou em descrédito também, né, de questão de coach, porque a pessoa, sei lá, a pessoa ia por um curso, virei coach. E não é isso, né? Eu cheguei a fazer um processo de coach com um treinador da IBC Coach. Cara, foi assim, um dos momentos da minha vida que eu dei um crescimento assim exponencial, consegui dobrar faturamento da clínica e etc. Tudo com ferramentas e aplicado, né? Isso, exatamente. Porque é igual nutricionista, não adianta você passar e não seguir as orientações, né? Não pesar a marmitinha, não comer na hora certa. E o coach é a mesma coisa. Você vai contar ali o seu panorama, ele vai trazer as ferramentas, traçar as estratégias e você tem que executar. Exato. Se não executar, não vai ter resultado, né, Márcia? E se encarar, né? Não ter medo de se encarar e ver realmente o que você está falhando, porque a gente tem muitas falhas, né? Sim. Muita coisa. E são coisas que são, às vezes, pequenas, mas que travam você em outras situações. São perguntas muito poderosas, né? Exato, exato. Que- Que você reflete, assim, muito. Fala, caramba, Você fala assim, meu, tem hora que eu você sou um monstro. você trava pra responder, né? O que é isso? Como que eu vou responder isso? E na hora de, às vezes, vai traçar uma meta, você fala, cara, e agora? Será que às vezes você tem receio de colocar uma meta muito grande? E aí uma coisa que eu aprendi com um coach que ele falou assim, Heitor, mira na lua. Se você não chegar lá, você atingiu pelo menos uma estrela. E essa é a ideia. A gente às vezes fica com medo de botar uma meta alta, né, de colocar um objetivo realmente que aos olhos de muitas pessoas parece, até o nosso mesmo às vezes parece, poxa, será que eu vou conseguir isso? Mas às vezes você pode não conseguir no primeiro momento, mas você já chegou mais perto do que você estava antes. Exatamente. É o passo a passo. Né? Mas você vê como a influência das pessoas. Sim. Você traça uma meta. Se você falar para o seu funcionário isso, você já vê, ele não precisa nem falar. A fisionomia, né? Aí você já, caramba, você já faz assim, né? Murcha. Então, as pessoas, elas vão, não é duvidando de você, mas é que para elas parece tão impossível aquilo, que sem querer, às vezes não é por mal, muitas vezes não é por mal, né? Acho que a maioria até, entendeu? Mas elas acabam te minando, né? te minando. Porque uma coisa assim é você... Colocando um pensamento, uma dúvida que você não tinha. Uma coisa é você ter 1, 2 funcionários. Outra coisa é você ter 12, igual você tinha. Para uma pessoa que talvez você já tinha tido a experiência de gestão, mas era como funcionária também. Também. Então você tinha alguém te cobrando para você cobrar outra pessoa. Isso. Outra coisa era você tem que ser autossuficiente e cobrar outras pessoas sem ter ninguém te cobrando. Né? Exato, porque esse fato de cobrar também, as pessoas elas não gostam de ser cobradas. É verdade. Né? Então, a partir do momento que enquanto você tá ali, amiguinha, né, tá tudo bem. Mas a partir do momento que você, olha, não pode fazer isso, você tem que almoçar
e lavar a sua marmita, não sei, entendeu? Não pode deixar, né? Porque É separar, né? A amizade. exatamente. Aí você fala isso, uma coisa, uma vez, duas vezes, três, aí a pessoa vai ficando com raiva. E era isso que me atrapalhava, né? Então, as minhas Relacionamento, né? Exatamente. E aí, eu também sou uma flor? Não. Não sou. Eu sou muito prática e objetiva, né? E também a geração de hoje, eles não estão muito preparados para lidar com isso. Você É tem verdade. todo, né? Então, assim, e hoje eu entendo que cada um tem o seu momento, mas antes não, eu já chegava, né? Já dando aquele feedback paulada. Paulada, né? Então, também estava errada. E eu Sim. precisei entender isso. Mas até hoje eu faço exercício para falar com algumas funcionárias minhas que eu identifico que elas são mais sensíveis, que elas são mais melindrosas, entende? Porque aí você começa. É igual uma avaliação de tratamento. Né? Você vai tratar de acordo com aquela necessidade. Então, se a funcionária ela né, tem um perfil mais melindrosa, mais frágil, você vai falar de uma forma. Se é uma pessoa que ela é mais despontada, você já vai se portar de outra forma, né? Então, eu acho que tocar uma empresa é um desafio e que não é fácil, né, Márcia? Sim. E assim, uma empresa com 12 funcionários, sei lá, 15, 20, então, muito mais, porque você tem o desafio de vender, de organização, de organização administrativa, de fazer um atendimento de qualidade, porque uma coisa é as pessoas irem para procurar, eu quero ser atendida pela Márcia. Ok, a Márcia tá lá, ela faz o procedimento. Agora, ela chegar lá na clínica da Márcia e ser atendida por outra pessoa que tem que ter a cara e o jeito da Márcia, eu acho que esse é um dos principais desafios que os profissionais têm para crescer dentro da estética. Então, a gente não consegue duplicar, né? O resultado é difícil. Olha, exatamente, esse é o maior desafio. Até hoje, esse é o meu maior desafio. Então, o que eu fiz para isso? Também tracei uma estratégia. Depois da pandemia, as coisas, o perfil da minha empresa mudou, né? Então, hoje eu não atendo mais 50 pessoas por dia, 40 pessoas por dia. Eu tenho uma clínica grande, com 7 salas e tal, mas eu reduzi a minha equipe de funcionários. Certo. Né? Especializei mais a minha técnica. Sua mão de obra ficou mais afiada, mais especializada? Porque o treinamento, eu sempre dei muito treinamento. Ok. Né? Porque mesmo quando eu comecei com clínica, a minha clínica nunca foi venda de pacote. Vem 10 sessões de ultrassom, 10 de... Né, faz ali como você aprende. Certo. Eu sempre treinei as minhas funcionárias a fazer do jeito que eu acho correto, Ok. para dar o efeito, né? Então, sempre teve nome, os meus tratamentos, né? Isso foi uma coisa que hoje em dia é ensinado, mas é muito de feeling, né? Claro. De antes, né? Acho que da própria É uma experiência. personalização, né? Isso, Hoje como em eu dia vim de franquia também, né? a bagagem, né, aumenta, né? Aumenta, exatamente. Então, eu sempre treinei as funcionárias. Mas se você treinar uma equipe grande, nem todas elas têm o mesmo interesse. Com certeza. Né? Ninguém tem a mesma missão. A missão das pessoas são diferentes. Então, é difícil encontrar pessoas que vão se alinhar O problema tá no ser humano e a solução está no ser humano também. Exato, exato. Né? A gente sabe quanto é difícil mão de obra para diversas habilidades, né? E às vezes a pessoa não quer. Não quer. E olha, nessa questão do coach, por exemplo, eu identifiquei isso comigo e a minha equipe também tinha acesso, porque eu paguei coach para eles. Legal. E o treinador ia na clínica uma vez por semana, durante vários meses. Ele treinava a minha equipe com essa questão de motivação, de valores, sabe? De técnicas, de atendimento, de vendas. Então, eu passava isso, repassava. Como eu vi que era uma ferramenta boa, ferramenta né? boa, exato. Então, a minha equipe também tinha muito acesso a isso. Que legal. Mas 90% não aproveita. Assim, naquele momento. Eu sei que isso vai ficar para elas, vão abrir os espaços delas e tal, né? Então, assim, na verdade, eu já formei muitas pessoas, né? Eu imagino. E sou muito grata por elas estarem ali naquele momento, independente de qualquer coisa, de não ser a missão, de ter sido um momento, né? Todo mundo tem um ciclo, uma hora esse ciclo acaba, a gente fica chateado, né? Toda vez que entra uma funcionária que ela vai embora, ontem mesmo a gente teve a despedida de uma muito querida, então a gente chora, a gente abraça, as portas ficam abertas. É uma vivência, né? É uma vivência. E é bom deixar as portas abertas. Você vê, em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre deixei minha porta aberta. Quando eu abri a minha clínica, agora, dessa última vez, né?
essa clínica, a estética, os meus chefes vieram na minha estética, mandaram e-mail, que era e-mail, né? Aham. Mandaram e-mail, me felicitando, entendeu? Porque eu deixei as minhas portas abertas, né? Até hoje eu tenho as meninas que trabalham comigo, Qual são minhas franquia que amigas. você trabalhou, Márcia? Eu trabalhei na Oligoflora Certo. e na Belari, Belari, tá. essas duas, São aqui em São Paulo também. São Paulo.